a gente já falou um pouquinho da Sicília como grande produtora, né? Teve o seu grande momento de produção, mas de vinho de massa. De vinho de massa, não tinha tanta qualidade. E aí tem uma redescoberta, ou os próprios produtores começam a se conscientizar. Eu queria até que você falasse um pouco, principalmente próximo ao Etna, na região, né? Próximo do vulcão, que ainda é ativo, né? Como ali é uma espécie de berço de ouro da Sicília, né? E se a gente procurar também na literatura, eu sempre gosto de dar referências, né? Às vezes eu não quero trazer muito para mim o tal do conhecimento. Mas que aquela região é tratada às vezes como uma espécie, a Borgonha da Sicília, né? É tratado como o berço. Às vezes eu até sugiro, o Rodrigo vai falar aqui, os vinhos dessa região, né? Que são tratados como uma preciosidade da Sicília, que contrasta muito com o que a gente estava falando. Antes era um vinho de massa, né? Uma fabricação, como você disse, né? Às vezes para misturar, sem rótulo, tratado como um vinhozão. Bora, gente, aqui, vinho barato, vinho para misturar. E de repente a gente chega neste momento que você tem um lugar que é tratado como uma espécie de preciosidade, né? Que até hoje tem vinhos caríssimos, se a gente pensar nessa região, que é próximo ao Etna. A gente está misturando aqui, que o Rodrigo falou um pouco de doces, e eu queria fazer no fundo toda essa loucura da Sicília, que aí mexe um pouco com doce, mexe com branco e mexe com tinto. Concorda com essa questão toda? Temos um berço dourado. Eu concordo parcialmente, como sempre, né? Eu acho que, assim, vamos falar dessa cena que tu tá falando. Essa cena que é a do Etna e tal. O Etna é praticamente uma não Sicília do ponto de vista de clima, assim, né? Porque as videiras são altas, então faz frio, assim. Que fique claro aqui, porque em algum momento o Rodrigo, não vamos separar a briga do Ocidente com o Oriente da Sicília, né? Que se você pegar ali do sul, né? O sulzão ali lá para baixo, né? Noroeste, o sudeste, não, o sudeste. Sudoeste, tu tá falando, eu acho. Sudoeste. Sudoeste. Mais perto da África. Mais perto da África, o sudoeste. E quando a gente vai até o outro extremo, né? Que você até tem, né, montanhas com neve, inclusive. Tem muita montanha ali. A Sicília é vulcânica, exato, né? A Sicília como um todo é vulcânica. E o Etna é talvez o vulcão mais famoso da região ali, mais que o Stromboli e tal. Então, é alto, faz frio, se planta ali uvas que tem talvez um pouco mais a ver com o frio. E como é o caso tanto das brancas quanto das tintas ali do Etna. As tintas, a mais famosa é a Nerello Mascalese. Tem uma outra Nerello, que é a Nerello Cappuccio, que também entra. A Nerello Mascalese é a grande. E se fala nesse negócio de Borgonha da Sicília, Borgonha da Itália, né? Nova Borgonha. Nova Borgonha. Eu acho assim. Um exagero. Eu coloquei aqui. Eu acho assim, e é comum mesmo, virou um lugar comum falar disso e tal. Os vinhos são mais. Como os pinots da Borgonha, estou falando dos tintos, né? Eles são um pouco mais leves, têm uma cor um pouco menos pronunciada. Eles têm uma leveza, tem uma sutileza, tem um negócio assim que remete a Borgonha. Mas eu acho o perfil de sabor muito diferente. Muito diferente, assim, mas eu acho que aí, e tal. Desculpa de mas que pesa o contraste. Você tem o Nero Mascalese com o Nero d'Avola ali. Nero d'Avola que não falamos, que é a grande uva. É a uva mais famosa da Sicília. Que talvez todos estivessem esperando. Finalmente falamos no Nero d'Avola. Que aí você tem um vinho intenso, né? Extremamente aromático, frutado, feito ali o símbolo da Sicília. E, obviamente, talvez esse contraste dê esse brilho para os vinhos do Etna. Para os vinhos do Etna. E também tem a ver, eu acho, a gente deu um salto bem grande na história aqui, né? Quer dizer, a gente estava na Sicília da época da produção em massa, do vinho para vender a granel, para se transformar em vinho de outra denominação, etc., até um momento que é praticamente já século XXI, assim. Entre uma coisa e outra, já houve uma redescoberta do vinho da Sicília.
mas voltado para aquele gosto internacional dos anos 90, assim, vamos dizer, anos 90, começo dos anos 2000. Que assim, descobriu-se que, como todo lugar muito quente, conseguia produzir vinhos muito intensos, muito aromáticos. Então teve um boom de castas francesas na Sicília, teve chardonnays famosos, muito barricados, o auge de vinícolas como a Planeta, que planta Syrah e Cabernet Sauvignon, e além de Nero d'Avola. Que muitos dizem que a Planeta recolocou. Se é que se recolocou, se pode dizer isso, do bobear, colocou a Sicília no mapa dessa modernidade Dona do vinho. Fugata também é uma vinícola que também deu muita projeção para a Sicília, num certo momento em que o gosto internacional era meio esse vinho internacional mesmo, assim, né? O dono da Planeta, por exemplo, gostava de comparar os vinhos dele com os Syrahs da Austrália. Ele até dizia, a Sicília não é a Itália, a Sicília é o vinho do Novo Mundo, não sei o quê. Então teve esse momento que foi muito importante, porque até então a Sicília só tinha 2 vinhos de prestígio. Um vinho da Duca de Salaparuta, que aliás era muito comum nos anos 90 aqui ter o Corvo Duca de Salaparuta, que é o nome da vinícola. O vinho mais simples deles era muito comum aqui. E o Rosso del Conte da Tasca da Almerita, que é outra vinícola muito grande, muito tradicional, que existe há muito tempo na Sicília, que são vinícolas que sobreviveram ao tempo das cooperativas, assim. Aí vieram, sei lá, Planeta, Dona Fugata e outros, colocaram a Sicília no mercado internacional, com esses vinhos de apelo internacional. Muita madeira, muita extração, fruta muito madura. Aí, com a hipsterização dos anos 2000 e 2000 e pouco, o Etna, que é esse lugar super, até misterioso, meio inóspito, que tinha muitas videiras abandonadas de Nerello Mascalese, porque é difícil pra cacete plantar ali, começou a virar esse lugar de interesse de pioneiros internacionais do vinho e de redescoberta de práticas antigas e tal. Tem um cara que se não me engano ele é belga, chamado Frank Cornelissen, que montou lá uma vinícola super rudimentar e experimental, e os vinhos dele fizeram um sucesso absurdo. Hoje em dia você não consegue achar um vinho dele, tem um vinho chamado, se não me engano, Magma. Do sol, pode ser, faz todo sentido. Magma cristalizado. Né? Exatamente. Eu acho que tem no inconsciente, novamente, o solo vulcânico, como atrai as pessoas. Vinho que hoje em dia eu acho que deve custar uns de $200 para cima. Assim, são vinhos caros, né? O Munhebel branco dele também é um vinho caríssimo e tal, e é um vinho que na verdade é laranja, não é nem branco. Então começou a ter esse interesse no Etna, e já vieram outros produtores norte-americanos, o Marco de Grazia, vários outros caras assim. O Etna virou houve a corrida do ouro do Etna, vamos dizer assim, né? E os vinhos são super bons, né? Eu gosto dos vinhos e tal, mas acho a comparação com a Borgonha um pouco exagerada. Mas o vinho é diferente. A gente não sabe porque, o que é um grande Borgonha, né? Um grande Borgonha, em primeiro lugar, ele tem séculos de história daquele lugarzinho específico onde ele é plantado e é documentado, etc. Um grande Borgonha pode durar muitos anos. A gente não sabe isso dos Nerellos, assim. Mas eu acho bom essa comparação. Eu acho legal quando você, de repente, uma região, mesmo que com exagero, trate aquilo como o seu bichinho de pelúcia agradável, vou abraçar aqui com todo amor e carinho, e vou tratar isso aqui como se fosse a coisa mais importante no nosso momento, da nossa vida, nesse exato instante. Acho legal, isso demonstra que existe uma grande preocupação em transformar, de repente, que seja reconhecido dessa maneira. Se você pensar, não é um vinho como na Borgonha. Mas a partir do momento que os próprios produtores começam a pensar dessa maneira, quem sabe um dia não seja próximo ou parecido, ou ainda melhore ainda mais a... Não, e ele tem essas características, ele é mais ácidozinho, ele tem um pouco de terra, assim, uma coisa um pouco mais... porque a Borgonha tem aquela coisa do Sous-Bois e tal, né? O Nerello Mascalese tem essa fruta meio do bosque, uma coisa meio terrosa que pode, às vezes... Não é descabido tu comparar, né? Isso. Mas... Não é descabido, mas logicamente é um exagero, e eu acho que a comparação foi feita para ser um pouco exagerado, para deixar claro, é isso.
A gente almeja um dia ser assim, ou ser visto dessa maneira. E o Nerello Mascalese, essa uva também dá vinhos muito bons numa DOC que está meio esquecida hoje em dia, mas que ela até tinha mais apelo que o Etna um tempo atrás, que é Faro. Ali, que é... Eu ia falar que a gente falou do Nero d'Alba, falou do Nerello Mascalese e não falamos de Frappato. O programa voa. Mas vamos lá. Tá. Nerello Mascalese, Faro, também tem vinhos legais. Se você achar, vamos atrás, que é bacana. Qual